Boa noite, meus queridos amigos e companheiros. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite também para a Anitta, para o Clarindo. Uma boa noite, Adriana Alvarenga. A Dona Guilmar, uma boa noite, Dona Guilmar. Para a senhora, para a Ângela, para o William, para a Eloá. E também para o Itinho. Ana Cristina, boa noite. Seja bem-vinda. Graças a Deus, né, Paulo? Chegou em casa, revendo a família. Isso é bom. Parabéns. Para a Ângela, para o William, para a Eloá. Então, curta bastante a família agora, por um bom tempo. Uma boa noite também. Aí tá a Tuca, né, Tuca? Agora com o maridão em casa, que bom. Boa noite, Leda, Gislaine, nossa companheira de Franca, Michele, Gabriel, os nossos companheiros de Cássia, Mariângela. Seja bem-vinda, Mariângela, nossa companheira lá do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Ana Lúcia de Menezes, seja bem-vinda também. Alex, boa noite, Alex. Eveline, Roberta, uma boa noite também para vocês. Vânia Assunção, minha irmã, seja bem-vinda, boa noite. Forte abraço para todos vocês aí. A Selma, boa noite, Selma. Claudionô e a Eliane, nossos companheiros lá de Guaxupé, sejam bem-vindos. Célia, boa noite, Célia, nossa companheira aqui de Paraíso. Fernando e Ellen, sejam bem-vindos também. Um prazer tê-los aqui novamente conosco, sempre que dá, né? É bom estudarmos juntos, vibrarmos juntos. Boa noite, Edir e Somilto. Edir, nada de professor não. Nós estamos estudando juntos, fazendo uma leitura juntos dessas obras de Kardec. Não tem professor não. Quem nos dera. Mas tenho certeza que a gente sim, sempre prepara as coisas com muito carinho. Eu gosto sempre de falar isso, né? A gente procura ser um instrumento da própria espiritualidade, porque este trabalho pertence à espiritualidade. E a gente tenta ser instrumento menos falíveis possível, né? Porque o trabalho é deles, pertence a eles, todas as glórias exatamente para a espiritualidade, com certeza. Boa noite também, Adaí, seja bem-vinda. Só mais alguns segundinhos aqui, a gente já inicia. Boa noite, Joana. Joana Carneiro, lá de Guaxupé, a Marlene também, que sempre acompanha esses estudos. Vejam, são muitas vibrações, são muitas pessoas que estão ligados e a gente vê pessoas, ou estou acompanhando aqui o nosso grupo de diversos pontos do nosso país. Ó, a Maí entrou aí agora, lá de São Paulo também. Então assim, a gente percebe pessoas de diversas partes do Brasil. E se todos nós conseguirmos vibrar todos juntos, vocês imaginem a energia e como que vai se formar no nosso planeta podemos chamar de uma teia fluídica que vai ajudar em muito a espiritualidade, principalmente nesses momentos que são mais delicados, né? Principalmente porque as pessoas não estão conseguindo ainda detectar nessas provações, ou especificamente nessa provação do Covid, a presença de Deus. Nosso companheiro Reinaldo e a Cecília, também lá de Pirassununga, sempre acompanha conosco. Nós temos aí o João Batista, lá de Mogi também. Então veja, são várias pessoas. Nós temos companheiros aqui de Conchal, de Americana. Então, é muito interessante, de Rio Claro. Então, que nós possamos e consigamos nessa família buscar as informações que nos chegam através da espiritualidade, dessa obra que é a doutrina espírita fantástica, e que nós possamos também usufruir dessas energias e vibrações dessa grande família, juntamente com a própria espiritualidade, o que nos fortalecerá e muito na sequência da nossa própria existência. Então vamos fazer a nossa prece, voltar um pouquinho para dentro de nós, acalmar a nossa mente, o nosso coração, procurando respirar profundamente, meus queridos companheiros. Principalmente porque a respiração
é um calmante que nós, infelizmente, não sabemos ou nós não concebemos a sua importância. Oxigenar todas as células do nosso corpo, e em especial as células do nosso próprio cérebro, é de extrema importância para nós adquirirmos essa tranquilidade e facilitar a nossa própria concentração. Sim, muita concentração, muita sintonia com a espiritualidade, muita sintonia com Jesus, com Maria Santíssima e com todos esses amigos. Cada um de vocês tem o seu anjo de guarda, tem espíritos que nesses instantes estão aí com vocês acompanhando esses estudos, e essa reunião e essa grande vibração precisa envolver o nosso planeta. Temos várias pessoas, familiares de todos que participam desse grupo, que se encontram doentes, que essas energias e vibrações cheguem até eles. Sem contar a doença da alma, que atinge uma boa parcela, se não a grande maioria da humanidade. Muita paz a todos nós, nesses momentos de estudo, nesses momentos de reflexão. Que assim seja. Boa noite aqui, eu falei agora há pouco, eu não sei se eles ouviram, a Cecília, o Reinaldo, também aqui conosco nesses nossos estudos, Maria das Graças lá de Itamogi, que bom. Deixa eu só diminuir um pouquinho o nosso som. Gente, nós estamos hoje, no dia de quarta-feira, estudando a Gênese. E vocês sabem dessa parte científica da nossa doutrina, porque Kardec se preocupou também com a nossa própria morada, em nos ajudar a entender por quê? Porque as leis divinas, elas estão presentes em tudo, e não apenas regendo a nossa vida moral, mas também as leis divinas regem a vida material. E nós, nesses primeiros momentos ou nos primeiros contatos com a matéria, o principal objetivo é nós assimilarmos essas leis que regem o mundo material, porque aí nós teremos condições de avançar, de passarmos para o próximo nível. Como nos traz a espiritualidade na resposta a Kardec, a questão 540 do Livro dos Espíritos, quando fala dessa necessidade do átomo ao arcanjo, e que inicialmente a gente vai aprendendo e regendo as coisas do mundo material, para depois, no momento, nós estarmos preparados para auxiliar Deus na regência da vida moral. Então, quando Kardec pegou e propôs e trouxe junto com a espiritualidade essas informações, ainda que no primeiro momento com uma certa dificuldade de entendimento, sobretudo para aqueles que não estudam especificamente essa matéria, é para nos ajudar. E nós estamos aqui fazendo uma leitura, e essa leitura com certeza ela vai abranger a obra de Kardec na sua totalidade. Tudo bem se, porventura, alguns de vocês não conseguirem assimilar, não conseguirem entender, ou às vezes não conseguem nem enxergar uma importância para essa leitura, para esses aspectos. Mas que vocês possam assimilar essas informações, que elas fiquem guardadas, que elas fiquem gravadas no seu inconsciente, porque logo, logo nós vamos precisar delas. E isso vai nos ajudar a entender a maravilha que é a própria criação. Então, todos esses estudos deste esboço geológico da Terra que nós estamos estudando, ele é interessante e ele é importante. Fazemos, inclusive, aquela analogia com os 6 dias da criação, que consta lá na Bíblia, em cima da teoria criacionista, que durante muito tempo perdurou na nossa sociedade. Nós não tínhamos ainda atingido o estágio para nos desvincularmos dessa teoria e para entendermos ou concebermos um Deus na sua grandiosidade. Então Kardec vai trazendo esses períodos da história da humanidade exatamente para nos ensinar que a obra de Deus não é uma obra instantânea que foi simplesmente feita da noite para o dia, mas existe todo um projeto envolvendo a criação como um todo. Houve toda uma preparação do nosso
nosso planeta para, como a gente vai ver lá no finalzinho, se der tempo da gente fechar esse esboço geológico da Terra hoje, Kardec vai inclusive colocar a necessidade da preparação para o planeta receber o hóspede. Ele usa até uma expressão bem interessante, como se fosse receber um príncipe, o hóspede predileto. Mas é claro que espíritos, independentemente do seu estágio de formação, todos são filhos e criaturas divinas, merecendo o respeito e o amor. Mas nós, na condição de seres racionais, nós estávamos, ou melhor, o planeta se preparou para nos receber e houve toda a necessidade deste processo, como acontece com a nossa própria criação ou com a gestação do nosso corpo físico. Há todo um projeto, há toda uma preparação, há um período de gestação, de formação. E o planeta não poderia ser diferente. Então, nós vimos ali aquele momento ou o período primário que Kardec chama, que é exatamente correspondente ao período de esfriamento e de solidificação do nosso planeta, que estava ainda em forma incandescente. Só para lançarmos ou incluirmos um pouquinho de informações, sobretudo da ciência humana, e em especial com pesquisas realizadas depois ou pós-Kardec, que vocês vão ver que não difere muito do que o codificador nos trouxe, até mesmo porque, através da espiritualidade, nós tivemos acesso a informações que ainda a sociedade, sobretudo científica, está se debruçando. Nós falamos muito disso aqui, quando estudamos um pouquinho, falamos de André Luiz, com toda a sua obra, que existe hoje, inclusive, faculdades ou grupos de estudos de cientistas que estão se debruçando em cima das obras de André Luiz para confirmar aquilo que ele disse há 60, 70, 80 anos atrás. Então a espiritualidade ela está um passo à frente, como está lá escrito no Livro dos Espíritos, salvo engano, na questão 19, se não me falha a memória, que os mistérios de Deus eles são revelados. E essa revelação vem através dos Espíritos e através de uma permissão divina. Enquanto outros mistérios, nós vamos ver aqui nessa própria obra, há outros mistérios que a gente não consegue identificar e até hoje a ciência não conseguiu descobrir. Como, por exemplo, o que gerou o período diluviano que a gente vai estudar. Houve um período diluviano? Houve. Um período diluviano geral, não aquele dilúvio local que a gente vai estudar mais à frente na Gênese. Mas o que causou aquilo? O que causou essa alteração que nós estamos falando, que a gente vai também repetir daqui a pouco, essa alteração do eixo da Terra, uma inclinação que fez exatamente o deslocamento dessa grande quantidade de água, mas ela foi generalizada no globo praticamente todo. Não se sabe ainda. Então, são pontos e são revelações que com o passar do tempo é que nós vamos descobrir, ou com o passar do tempo nós teremos acesso a essas informações. Então, é importante nós verificarmos tanto aquilo que Kardec trouxe com aquilo que a ciência traz. E vocês podem pesquisar depois no próprio Google, os cientistas hoje eles dividem esses esboços geológicos ou a formação geológica da Terra em 4 principais que eles chamam de éons. E esses éons eles são divididos depois em períodos, e esses períodos também, por sua vez, são subdivididos. Ou melhor, são divididos em eras, e depois essas eras são subdivididas em períodos. Para mostrar, porque o próprio Kardec disse que essa classificação que ele estava trazendo não era uma classificação absoluta. Ela era uma classificação relativa. E eu fiz questão de trazer isso hoje na introdução desta aula, apenas para explicar, porque Kardec, não sei se vocês se recordam, no último tópico, nós falamos que o período primário, que é exatamente o período de resfriamento da Terra, Kardec não tinha ainda informações, a espiritualidade não trouxe de quanto tempo teria durado este período. E aí Kardec calcula que pode ter sido mais ou menos em torno de 1 milhão de anos. Nós estamos falando de um processo que, para a Terra chegar ao que nós temos hoje, foram praticamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então esses períodos foram também períodos muito longos.
E aí, só por curiosidade, a ciência ela vai trazer, e quando a gente está falando ciência, nós vamos aí precisar associar a geologia com a própria paleontologia, que são duas ciências que trabalham juntos para nos ajudar nesses aspectos ou nessas descobertas daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos identificando hoje no nosso planeta. Então, este primeiro período que Kardec colocou aqui como primário, a ciência chama de um período ardeano. Um período ardeano que, segundo eles, teria durado mais ou menos em torno de 600 milhões de anos. Que é exatamente o que? Aquele período necessário para o esfriamento do nosso planeta, para começarem a surgir as primeiras camadas rochosas. Depois, a ciência vai falar de um éons arqueano, que é exatamente um período onde a nossa atmosfera, ainda repleta de gases, ela precisava passar por um processo de limpeza da própria atmosfera. E aí ele diz uma grande quantidade de gases vulcânicos, de nitrogênio, de hidrogênio, de carbono e quase zero de oxigênio no nosso planeta. Era o início da própria formação, o período de formação. E quando começa as chuvas a higienizar ou a limpar essa nossa atmosfera, essas chuvas vão caindo, ela vai esfriando e aos poucos nós vamos tendo as primeiras formações de água, de lagos, mas ainda muito rasos, sem profundidade. Por quê? Porque estava no processo de esfriamento. E esse processo de esfriamento, ele é muito lento, por conta exatamente da quantidade do calor, das altíssimas temperaturas. E vejam, desde todo este período até hoje, nós sabemos que o centro do nosso planeta, ele ainda é efervescente. O Paulo ainda colocou aqui redução da amônia, redução do metânio. Todos esses metais ou todas essas matérias, elas precisavam se assentar no planeta. Inclusive, eles vão dizer que o último gás é justamente o ácido carbônico. E o que seria o ácido carbônico? Daqui a pouco a gente fala. O ácido carbônico nada mais é do que a mistura da água com o gás carbônico. Então, a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse período arqueano, segundo a ciência, ele teria durado por volta de 4 bilhões de anos a 2 bilhões e meio, mais ou menos. Para depois nós entrarmos num período proterozoico, que ele chama. O período proterozoico só um lembrete, esse período anterior, o arqueano, como começaram a cair as águas, as chuvas, e começou a formar os primeiros lugares, lagos, rios e essa vida aquática, também começaram a surgir os primeiros seres, principalmente unicelulares. Por quê? Porque possuem um organismo menos complexo, um organismo mais simples. Aí é onde começou a surgir a vegetação. A gente vai falar daqui a pouco, eu só estou fazendo uma pequena introdução, o que a ciência hoje nos apresenta. Depois, nesse período proterozoico, foi de 2 bilhões e meio até mais ou menos 540 milhões de anos atrás, que aí começaram a surgir os seres multicelulares. Foi nesse período que começou a se desenvolver a fotossíntese. Isso são o quê? Estudos de cientistas hoje, recentes. Tá? Só para a gente depois fazer essa conjugação com aquilo que Kardec, juntamente com a espiritualidade, nos trouxe. E por último, nós temos o período fanerozoico, que é de 540 milhões de anos para cá, que até os nossos dias atuais. E interessante que, com o passar do tempo, e em especial a partir de 1890, com o desenvolvimento de alguns sistemas como a datação radiométrica, a gente teve condições de se aproximar um pouco mais destes dados que nós estamos falando. Mas a gente não vai entrar muito nesse período. A gente vai, de novo, fazer a leitura daquilo que Kardec nos propõe. E como a gente já tinha visto o período primário, depois vem o período de transição. E o que Kardec fala para nós e a espiritualidade nesse período de transição? Esse período de transição é justamente onde a espessura sólida da nossa crosta, ela já está pequena, mas ela começa a aumentar.
pela quantidade, pelo depósito desses materiais mais pesados, desses metais também pesados, desses gases, e misturado com a chuva eles vão caindo e vão trabalhando no processo de resfriamento do nosso planeta. Mas nós não podemos esquecer, o planeta ainda era uma bola incandescente, muito quente, então ele pode esfriar aqui, mas vai ter muita intumescência, despedaçamento, e aí a lava escapa, e a lava vai escapando, ela vai julgando essas rochas para cima, e aí a gente vai começando a encontrar esses picos, essas formações rochosas maiores. Vocês estão conseguindo entender, captar? A água vai caindo e vai formando, e nós vamos dando sim formas ao nosso planeta. Nós vamos limpando a atmosfera e a parte rochosa ela vai também tomando a sua própria forma. Então, até hoje nós temos alguns vulcões no nosso planeta que inclusive estão ativos. Então, vai caindo essa chuva, vai esfriando, mas o nosso solo ainda muito quente, como nós falamos, quente até hoje, o centro, ele vai jogando essa lava para cima e o nosso planeta vai se construindo. Essas substâncias vão se modificando e, como nós dissemos, um dos últimos gases foi justamente o ácido carbônico, que nada mais é do que a reação do gás carbônico com a água, que foram os últimos para limpar definitivamente a nossa atmosfera. E é claro, com essas chuvas caindo, com esse contato, além do nosso próprio solo, esses materiais foram enriquecendo, e principalmente com a água, eles foram formando condições, ou foi estabelecendo condições para surgirem os primeiros seres vivos orgânicos. E os primeiros nós sabemos que foi exatamente os vegetais, a vegetação. E o que Kardec chama atenção para este período de transição é que a nossa vegetação, exatamente por a nossa atmosfera ser rica nesse ácido carbônico, no próprio gás carbônico, a nossa vegetação era diferente, tá? Árvores que hoje, por exemplo, não passam de 1 metro, naquela época tinha 4, 5 metros de comprimento. Mas era o quê? Era a constituição daquele momento, daquela época. Eu creio que muitos de vocês já devem ter assistido alguns filmes aí de O Elo Perdido. Há pouco tempo também passou um filme aí de A Viagem à Ilha Misteriosa, salvo engano, Ilha Misteriosa 2, que eles entram num determinado local e ali tem uma vegetação e tudo que é grande fica pequeno, o que é pequeno fica grande. É uma ilustração até interessante para nós irmos identificando esses detalhes que Kardec vai trazendo para nós. E é claro, essa vegetação também seria vegetação de uma constituição, nós estamos falando de seres orgânicos, mas de uma constituição mais simples, como os líquens que Kardec cita, os cogumelos, os musgos, as plantas herbáceas, tudo coisa mais simples, mas com uma proporção maior. Assim como os animais marinhos, eles começam também a surgir, e os animais marinhos também possuem uma constituição muito mais simples, tá? Então eles começam a surgir, e é lógico, eles vão começando a surgir também dentro daquela proporção. Mas essa proporção nos animais vai ser mais interessante no período terciário, que logo logo a gente vai ver. Então, gente, esse período de transição, que é exatamente depois dessas primeiras constituições, depois da limpeza da nossa atmosfera, a nossa terra, o nosso solo precisava de passar por um processo de alteração para ir preparando o ambiente para o hóspede ilustre, como diz Kardec. E tudo isso acompanhando o resfriamento. Interessante que Kardec vai falar também, e sobretudo dessas, para nós atestarmos, né, essas constituições que ele está falando, ele vai lembrar da riqueza de carvão mineral que o nosso planeta possui. E aí vocês podem pesquisar, existem carvão mineral, o próprio petróleo, existem em boa parte do nosso planeta. E você analisando a constituição desse carvão mineral, você vai identificar
exatamente as mesmas constituições dessas plantas, desses vegetais que nós estamos falando, lá deste período inicial. E aí tem uma das minas de hulha, tá? Que é também um tipo de carvão mineral que eles encontraram. Ela tinha mais de 400 metros de espessura e eles identificaram 68 níveis diferentes de materiais orgânicos. E aí, como o próprio Kardec traz aqui, né, calculando-se mais ou menos em torno de 1000 anos para a formação de cada uma desses níveis diferentes, você já tem 68 mil anos. E aí você parece assim, coisa simples? Não, 68 mil anos é muita coisa para nós. Mas para o nosso planeta tem 4 bilhões e 600, 700 milhões de anos. Então, aparentemente não é nada. Tudo isso nesse processo, nessa formação, neste período de transição. Depois vem o período secundário. E é lógico, a gente pode depois fazer de novo aquela analogia, aquela comparação com a própria Gênese mosaica, mas em especial pelos períodos, não necessariamente pelas formações, a não ser que a gente faça um estudo bem mais aprofundado. Aí talvez nós consigamos fazer esta ligação. Depois do período secundário, né, logo após essa transição com essas vegetações colossais, nós começamos a nos aproximarmos um pouco mais da atmosfera como nós as temos hoje. E esse período secundário, segundo Kardec, ele foi caracterizado por uma forte formação mineral. E aquela vegetação que era rápida, por quê? Por conta desse processo de formação, ela se tornou menos rápida e em proporções menores. Por quê? Porque havia necessidade nesse período da formação mineral. Uma formação mineral, de novo, para nós termos condições de habitabilidade. Porque nós estamos falando de um processo de preparação para receber o hóspede ilustre. Então, nós precisamos hoje de toda essa constituição, nós precisamos hoje de todos esses elementos. E nesse período secundário foi exatamente o período que foi muito rico na formação mineral. E é também, segundo Kardec, nesse período secundário, que nós vamos observar, e aí já mais com relação aos animais marinhos e anfíbios. O que seriam os anfíbios? São aqueles que têm condições de sobreviver tanto na água quanto fora dela. E aí Kardec vai citando alguns animais, eu não vou citar todos aqui, mas que possuem essa principal característica. Eram muito mais marinhos e anfíbios do que terrestres. E a gente vai percebendo isso na própria criação. Aí só por curiosidade, Kardec cita o ictiosauro, que é uma espécie de peixe largato que chegava a ter 10 metros de comprimento e com mandíbulas armadas de cerca de 180 dentes. Ele vai falar também de um outro réptil marinho, o plesiosauro, que ele também era como se fosse uma serpente ligada a um corpo de tartaruga. Nossa, vocês imaginam como é que deveria ser. Mas para suportar a condição de habitabilidade do planeta naquela época, tinha que ser dessa forma. Tá? Tinha que ser dessa forma. Mas, de novo, nós não vamos nos esquecer. A gente está falando de um processo de formação material. Porque moral é diferente. E do ponto de vista moral, provavelmente os dinossauros ou esses animais não teriam condições de sobreviver e de fazer o que o homem hoje faz dessa forma. Tá? Então, por isso que esses tipos de vida estão ou ficaram no passado. Poderiam ser fortes do ponto de vista material, mas nós precisávamos de uma constituição que nos permitisse moralmente atuar e de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila. Então ele vai falar do teleossauro, que parecia com um crocodilo, que tinha cerca de 10 metros. Ele fala do megalanossauro, que era uma outra espécie de crocodilo, mas que essa girava em torno de 14 a 15 metros. Ele vai falar do iguanodonte, que era um dos maiores que surgiram na face da Terra, que tinha cerca de 20 a 25 metros de comprimento.
Tudo isso, gente, foi surgindo exatamente neste período secundário. Mas, de novo, era exatamente um período nesse processo de formação e desenvolvimento, e eram seres marítimos, ou marinho, né, que é a expressão que ele usa, e anfíbios. Por quê? Porque a terra, o solo, ainda não permitia uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida adequada. E eu achei interessante na leitura desse trecho da Gênese, quando Kardec comenta, e aí eu faço questão de trazer também para vocês. Ele diz o seguinte, gente, e o homem, com seu orgulho, fazendo pensar que todos os animais foram criados para ele. Olha que interessante essa chamada de atenção ou puxão de orelha que Kardec nos traz. Porque lá na Gênesis a gente percebe que Deus teria criado os animais para os homens. Agora, quantos animais nós tivemos desde o início da nossa trajetória, da nossa história ou da história do planeta? Quantos milhares ou milhões de espécies que o homem sequer conheceu? E a gente ter esse orgulho de achar que todos os animais são para nos servir? E ele ainda diz mais. Quantos animais hoje nós poderíamos dizer que estão aí para servir o homem? É a maioria ou é a minoria? Isso é para diminuir o nosso orgulho diante desta grandiosidade da própria criação. Com certeza Deus tem planos muito maiores do que simplesmente a satisfação do ego da criatura humana. Infelizmente. Por isso nós precisamos aprender e estamos aí estudando esses detalhes que aparentemente são coisas distantes, isso pode estar fora da minha realidade, isso já passou, mas espera aí, será que isso não pode te ajudar a entender e compreender Deus? Pelo menos não pode te dar uma dimensão mais correta e adequada do que é este ser supremo e causa primária de todas as coisas? Pois é. Depois, Kardec vem trazer para nós algumas características do período terciário. E no período terciário ele já diz que já mudou completamente a estrutura do nosso planeta. E aí nós já temos condições de receber os animais terrestres. E ele diz o seguinte, muitos fenômenos naturais estavam acontecendo. Por exemplo, as explosões do solo, tá? Que é algo super, hiper normal por conta dos próprios que nós falamos, né? O planeta era uma bola incandescente. De repente começa a cair água. Aí aquele negócio vai subindo. Os vulcões vão soltando a sua lava e vão se elevando e formando essas rochas, esses picos que nós sabemos e que nós conhecemos. Mas não era só isso. Porque a partir do momento que, vocês imaginem, um vulcão dentro da água. Quando este vulcão ou quando a Terra resolve irromper e jogar tudo isso para cima, vocês imaginem um volume de água, é como se fosse um tsunami, tá? Um volume de água que vai saindo, que vai se deslocando e muitas das vezes se desloca com uma força tremenda. A gente teve notícias de tsunamis há pouco tempo e que provocaram a morte de milhares de pessoas. Então, neste período, como diz Kardec, terciário, acontecia isso e em locais cobertos pelas águas e havia esse deslocamento muito forte destas águas. E o que acontece? Os vulcões é algo simples e normal e eles vão formando no planeta inteiro formações rochosas e picos de uma forma mais comum ou uniforme. Ao passo que a água, quando ela é deslocada, ela vai levando consigo aqueles dejetos, aqueles materiais que estão ali naqueles locais. E neste processo, aí você vai ter a formação de montanhas, e as montanhas, por exemplo, não serão iguais aos grandes picos que foram formados através dos vulcões. Elas terão formação diferente, por quê? Porque ali a água foi levando e depositando
objetos ou materiais que mais predominavam em determinadas regiões. Por isso que nós vamos ter planícies diferentes, por isso que nós vamos ter montanhas constituídas de materiais diferentes. Mas aí já é o que? Esse trabalho da água que vai fazendo e que vai proporcionando a criação destas montanhas, diferentes dos grandes picos, formado pelos vulcões. Por quê? Porque o que sai lá de dentro da terra é uma matéria praticamente única, mas o que é levado pelas águas já possui outras características. E a partir daí, nós tivemos também, espécies vegetais e animais que começaram a alterar suas características. Por quê? Porque com o passar do tempo e dessas grandes formações, a Terra começou a ter um espaçamento maior nessas erupções, por exemplo. E com isso foi permitindo que a vegetação e os animais fossem também alterando as suas características. E imagine o trabalho da espiritualidade, gente. Neste processo, sobretudo da criação e formação perispiritual de cada um destes seres. Olha que coisa fantástica, a gente não faz ideia do trabalho dos co-criadores em plano maior e em plano menor. Então, com uma atmosfera mais depurada, como a gente está falando, teria condições de os animais terem uma constituição um pouco mais complexa. Por quê? Porque eles teriam uma vida diferente, eles poderiam também se adaptar ao próprio meio ambiente, ao sistema de alimentação também diferente. Então foi com isso que os animais passaram a ter uma constituição também mais complexa, como nós temos hoje. Ok? E exatamente também nesse período, como diz Kardec, que havendo toda esta acomodação da superfície, este assentamento oportunizou também o surgimento dos próprios pássaros. E aí nós passaremos ao período diluviano. Sim, só que de novo, é um período diluviano que atingiu o planeta como um todo, tá? Como o próprio Kardec disse e eu já falei logo no início. Houve um deslocamento do eixo da Terra, e esse deslocamento desse eixo proporcionou um deslocamento das águas de uma forma generalizada, e esse deslocamento, ele aos poucos foi também proporcionando a própria era glacial, tá? Por quê? Porque o Sol começou a bater de forma diferente em determinadas regiões, e aí foi havendo todo esse resfriamento e foram constituindo essas regiões. É interessante para a gente entender como isso funciona. O próprio Kardec vai citar. Por quê? Hoje nós encontramos, por exemplo, alguns fósseis de animais como o mamute. O mamute, da família dos elefantes, eram animais típicos de regiões quentes. Mas como é que você encontrou, por exemplo, o mamute lá na Sibéria? É exatamente por quê? Porque antes deste período, nós não tínhamos ainda toda essa área glacial. E aí, quando ela chegou, ela pegou de supetão todos esses animais e muitos morreram ali congelados. Este período diluviano, ou exatamente essa grande invasão, essa pequena alteração no eixo da Terra que provocou esse deslocamento de grande massa, de grande quantidade, de grande volume, de água, fez com que alguns fossem cobertos, outros animais fossem levados para regiões, ou fossem obrigados a ir para regiões mais altas. Nós vamos encontrar várias cavernas que têm muitas ossadas de animais de diversos tipos diferentes. Isso por quê? Por conta desse período eles foram levados e conduzidos para essas cavernas. E lá muitos deles pereceram, ou pela falta de alimento, ou porque acabou um sendo vítima do outro que precisava sobreviver. Então o mais forte acabava comendo. Então nós vamos encontrar nessas montanhas ou em determinadas cavernas muitas ossadas de animais diferentes, mas em decorrência, como diz Kardec, desse próprio período diluviano. Uma outra coisa que pode atestar esse período diluviano é aquilo que eles chamam de blocos erráticos, que nada mais é do que uma grande porção ou uma grande pedra, vamos dizer assim, que só poderia ter sido deslocado com um volume de água enorme.
E aí você pode perceber que as rochas ou as montanhas daquele local são constituídas de material diferente daqueles blocos. Só mesmo para mostrar que aquilo ali foi levado exatamente por uma força muito grande. E aí Kardec fala exatamente desse grande volume de água. E aí buscando, nós vamos encontrar também, vocês vão ver na internet, que um dos maiores blocos erráticos que existe é um que tem no sul de Alberta, no Canadá. Ele possui 15 mil toneladas, 41 metros de comprimento, 18 de largura e 9 de altura. De novo, são blocos que ali chegaram, ninguém sabe como, de um material diferente daquela planície, daquela superfície, daquelas montanhas. Para o quê? Atestar este grande período, esse grande dilúvio que pegou toda a Terra, todo o planeta. Mais à frente nós vamos ver esse período, esse dilúvio que retrata a Bíblia, mas que é um dilúvio local. Ele não é um dilúvio com características gerais. Enfim, nós fechando aqui, só mais um minutinho a gente já termina. Nós temos esse período pós-diluviano. E o período pós-diluviano, gente, é exatamente este período onde a espiritualidade falou, pronto, o planeta está apto a receber aquilo que Kardec chama de hóspede ilustre, que é exatamente os seres humanos. E esse período, segundo que nós vimos lá na introdução, a ciência diz que mais ou menos em torno de 540 milhões de anos. E aí foram os primeiros primatas, foi todo aquele processo de estudo para identificar qual seria a melhor formação para receber o princípio inteligente racional. E aí nós estamos identificando, né? De Lucy, aquele primeiro primata que teria andado em pé, que teria ficado em pé, que data mais ou menos em torno de 3 milhões de anos. Aí já estão achando mais um que tem um pouquinho mais de milhões, mas tudo vão ser o quê? São períodos mais recentes da nossa história, depois desse dilúvio, o período pós-diluviano, que, como diz lá na Gênesis, no último dia Deus criou exatamente o homem. Foi o que? Depois de passar por todo este processo, o planeta estava pronto a receber esse hóspede ilustre. Por isso a gente tem que ter uma noção e uma consciência muito grande de tudo aquilo que foi feito e construído. Quantos bilhões de anos preparando para receber o homem, e o que o homem está retribuindo a este planeta, a esta casa. Fica aí uma reflexão para todos nós, e que a gente possa, ou que nós possamos, nessas reflexões identificar a necessidade de buscar essa evolução moral. Assim nós fechamos este esboço geológico da Terra. No próximo encontro da Gênesis a gente vai passar aí para alguns aspectos ainda em relação à formação da Terra, porque os milagres e as predições vai ser mais para o finalzinho da Gênese. Muito obrigado pela paciência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelas vibrações, e que continuemos nesse processo de busca pelo conhecimento e também a nossa própria evolução moral. Fiquem todos em paz.